Bom dia, paz e graça, ou quem sabe boa tarde ou boa noite para você, querido irmão, querida irmã, de perto ou de longe, da Igreja da Ascensão, outros queridos que nos olham perto ou longe, fora do Brasil também. Nessa palavra de dia de hoje é muito interessante, começamos a ler o livro de Esther, um livro um tanto bastante empolgante na sua história, um pouco também de reflexão quanto as pessoas fazem as suas festas. O livro de Esther é muito ressaltado isso, sem nenhuma descrição ou uma recomendação para Deus aquilo que se faz. Então, nós vamos lendo nos próximos dias e vamos decifrando. Hoje, capítulo 1 e 2, te convido a ler e assim nos próximos dias falarei sobre o livro de Esther também. Quero ressaltar, hoje nós pulamos lá para o Novo Testamento, um capítulo do Novo Testamento também, e nós leremos de uma forma muito especial a graça do Senhor Deus, quando ontem começamos Atos 1 e hoje vamos para Atos 2. E Atos 2 nos traz uma descrição daquilo que a igreja deve viver, como a igreja deve ser influenciada, e a partir dali ela se iniciou. A igreja está reunida, os discípulos estão reunidos em Jerusalém de novo, e de repente do céu se ouve um grande estrondo, um vento muito forte, e esse vento caiu sobre a casa que eles estavam reunidos, e como se fosse línguas de fogo passavam no meio do povo, e eles então começaram a sentir-se cheios do Espírito Santo e a falar em outras línguas, conforme o Espírito assim os fazia e os capacitava. Naqueles dias havia lá em Jerusalém homens de todos os lados, de todas as províncias, e estes homens que receberam o Espírito Santo começaram a falar as maravilhas de Deus na língua daquelas pessoas, e aquelas pessoas começaram a entender e a escutar. E aí algumas pessoas perguntaram, então, como nós ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, os elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da Frígia, da Ásia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, de Cirene, visitantes vindos de Roma, judeus convertidos, judaísmos, cretenses, árabes. Meus amados, o Evangelho, conforme no dito nos dias de hoje, deve sair de Jerusalém, da Samaria, da Judéia e ir aos confins da terra. Em Atos capítulo 2, Deus coloca já em prática o Evangelho para as missões, o Evangelho que chegou na língua portuguesa, chegou a nós aqui no Brasil, ou a você que escuta nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar do país, também escutando o áudio em português. O Evangelho chegou a você e a mim. Mensagem de salvação, mensagens de graça e do Senhor Jesus. Alguns ainda queriam dizer, olha, eles estão bebendo vinho demais. E aí vem o Pedro, aquele homem tão medroso, aquele homem que negou Jesus na quinta-feira de noite para sexta-feira santa. Este homem que é impulsivo, traz um discurso. E aí ele diz lá no versículo 17 de Atos 2, nos últimos dias, Deus disse que derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visão e os velhos sonharão. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo que invocar o nome do Senhor Deus será salvo. E Pedro vai fazendo uma grande discussão. E aí chega no final deste capítulo, eu quero ressaltar do capítulo 2, versículo 42 em diante, são muitas coisas, onde Pedro fala para arrependimento dos seus pecados, ser batizados em nome de Jesus para perdão e para ser cheio do Espírito Santo. E aí ele diz lá no capítulo 2, 42 em diante, e eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão do partir do pão,
as orações, e todos estavam cheios do temor e das maravilhas e sinais que eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo cada um conforme as necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, juntos participavam das refeições, louvando a Deus e tendo simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória ao Senhor. Aqui nos mostra como vivemos. Aqui nos mostra como viver esta graça de Deus. Perdão, arrependimento. No batismo, quando fomos levados, e é um só batismo, e cremos que ali Deus nos perdoou dos pecados, mas também todos os dias, como Lutero, nós voltamos ao batismo. Nós voltamos ao Senhor Deus, aquele que nos salvou e nos salva. Nós voltamos a Ele e colocamos a nossa vida a Ele. Que o Senhor nos faça voltar a Ele todos os dias. Que Deus te abençoe nesta caminhada, na minha caminhada de fé. Fortaleça-se na graça do Senhor Deus, que te convida, aonde estiver, a proclamar o Evangelho a todos os povos, a todas as casas, todo dia no partir do pão, na comunhão e nas orações. O Senhor seja contigo e comigo em nome de Jesus. Amém.